Ontem foi a festa da misericórdia. Quem sabia disso? Levante a mão. Olha lá, a maioria. A festa da misericórdia é o primeiro domingo depois da Páscoa. Primeira coisa que eu queria deixar aqui para todo mundo, uma coisa que muitas vezes a gente na catequese não sabe, porque muitas vezes não nos falam. A igreja celebra do dia da Páscoa até o dia de Pentecostes, 50 dias celebrando a ressurreição, porque a ressurreição é a festa e a graça mais importante para as nossas vidas. Se Jesus não ressuscitou, ai de nós. Se Jesus não ressuscitou, o diabo não foi vencido. Se Jesus não ressuscitou, nossas feridas continuam sobre nossos ombros. Se Jesus não ressuscitou, a morte ainda tem vitória. Jesus ressuscitou, a morte está perdida, o diabo foi vencido e o pecado apagado. A gente pode recomeçar sempre. Mas esses 50 dias tem um tempo forte, que são os primeiros 8 dias. A igreja chama de oitava da Páscoa. E ele termina na festa da misericórdia, que é a ascensão do Senhor. E quando eu estava pregando nesse domingo a festa da misericórdia, me veio uma passagem muito interessante, que quando Santa Faustina fala no seu diário, que ela parou de falar da festa e fingiu que ela não estava preocupada com a festa e nem falar mais de nada disso. E o Senhor disse para ela: você não precisa fazer nada mesmo, porque a festa é minha e eu vou fazer, e será conhecido no mundo inteiro. Olha que interessante, ela não fez esforço para divulgar, porque quem divulgou no final das contas foi o Senhor. Quando a obra é dele, o Senhor vai fazer. Tem muita coisa na sua vida que o Senhor quer fazer e você está se desgastando para fazer aquilo que Jesus vai fazer. Entrega para Ele. Aliás, fala para o seu irmão, entrega para Ele, que aquilo que for dele, Ele vai fazer. Vai fazer. Não fica se matando, que você vai se desgastar e vai obter pouco fruto, vai obter pouco resultado. Sabe aquelas máquinas imensas que trabalham, fazem um barulhão e são uma pecinha de nada? Tem muita gente, muitos de nós que estamos assim, trabalhando que nem louco, produzindo quase nada. Nós precisamos é que o Senhor produza para nós. Ontem, que foi a festa da misericórdia, o Senhor prometeu bênçãos especiais para esse dia, pela devoção à festa da misericórdia. Tem lá o quadro da misericórdia. E eu quero convidar você hoje, na segunda-feira, a gente sempre fez isso no grupo de oração, de nós, já que o grupo é na segunda-feira, que nós pedíssemos as graças que o Senhor prometeu na festa da misericórdia para aqueles que estão aqui no grupo na segunda-feira. Então eu quero que você tenha coragem, ousadia de estender sua mão para o altar, que é onde Jesus foi celebrado, e dizer para o Senhor que o coração dele, que é a misericórdia, possa alcançar a sua vida, possa alcançar principalmente as pessoas que você ama e que muitas vezes estão distantes de Deus, estão enfiadas em problemas, estão cheias de dificuldades, outras vezes estão enfermas, muitas vezes estão confusas. Neste momento é o momento de pedir misericórdia para o Senhor. Senhor, nós pedimos a misericórdia que nasce do teu coração, que flui, Senhor, do teu coração. Senhor, se esta é a porta que abristes para estes tempos, nós te pedimos que tu nos toque nesse momento com a tua misericórdia, nos alcançando as bênçãos e os pedidos que estamos fazendo neste momento sobre este altar. Nós queremos repetir, Senhor, a frase que tu dissestes a Santa Faustina que deveríamos falar neste dia, que é muito simples, é: Jesus, eu confio em vós. Fale aí, você que apresentou seu pedido, diga agora para Jesus: Jesus, eu confio em vós. Fale de novo: Jesus, eu confio em vós. É esse ato de confiança que você vai colocando. Eu tenho uma coisa que eu acho muito interessante. Quando Santa Faustina viu uma imagem de Jesus misericordioso que Jesus mostrava para ela,
ela encontrou um pintor famoso, pediu para pintar. Pintou o quadro. Ela olhou para o quadro e falou: não é desse jeito que eu tinha visto. Passou o tempo, um outro pintor famoso, a devoção já era mais conhecida, ela explicou tudo que ela tinha visto, ele pintou de novo um quadro que ficou diferente. Não sei aqui quem que tem devoção a Jesus misericordioso pode ver que tem 2 quadros diferentes. Não sei se algum dia você perguntou por que é diferente. É porque pintaram os 2. E quando terminaram de pintar os 2, ela olhou e falou: também não é do jeito, porque aquilo que ela tinha visto ninguém conseguia captar. E Jesus falou: não é isso que é importante. Não é importante qual é a aparência do quadro. O que importa é que as pessoas possam celebrar esta festa lembrando da minha misericórdia. Só que tem uma coisa que todos os 2 pintores acertaram: aquilo que ela disse e que Jesus disse para ela e ela disse para os artistas, a frase que ela deveria escrever no quadro. E a frase era: Jesus, eu confio em vós. Qual era a frase? Jesus, eu confio em vós. E a outra é que do coração de Jesus saíssem raios. Aí eles pintaram cada um do seu jeito, mas a frase é a mesma. E eu quero que você fale, feche teus olhos e fale: Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós, eu confio em vós. A gente põe a confiança em tantas coisas, colocamos às vezes a confiança na natureza, na competência, no dinheiro, na própria igreja, naqueles que têm poder, autoridade. E não, é para você colocar a confiança no único que é capaz de fazer todas as coisas, que é Jesus. Diga de novo: Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Quando a gente fala para chover no deserto do coração, é porque o coração está seco. Se o teu coração é um destes corações que estão secos e que estão aqui, corações que sentem até falta de ar, quantas vezes a secura do coração não se transforma em pânico, em ansiedade, e até mesmo somatizam e se tornam doenças. Pede para o Senhor agora vir regar teu coração. Há uma inundação de misericórdia neste momento, nesta igreja, neste grupo de oração, para aqueles que nos acompanham das redes sociais, que estarão nos acompanhando pelo YouTube. Aproveite agora e peça que o teu coração comece a ser regado. Você já viu uma planta quando já secou muito? A hora que você joga água nela, ela absorve tudo e continua seco o chão, porque estava seco demais. Mas você vai agora abrir teu coração para que esta água não pare de ser jogada, derramada, regada sobre a tua alma, sobre o teu coração. Senhor, nesse momento eu te peço, corações secos sejam tomados de água viva, e que esta água, Senhor, permaneça nestes corações, conforme a tua palavra. Aqueles que crerem em mim, do seu interior jorrarão rios de água viva. Senhor, aquele coração seco pode virar um rio de água viva, pode virar uma fonte que não para de jorrar. Eu quero para o meu coração isso, Senhor. Se você quer isso para o teu coração, se você quer um coração que se sente vivo, que se sente intenso, que se sente sempre renovando, que se sempre capaz de andar mais longe, de andar sem se cansar, peça esta água viva agora. Senhor, eu te peço a força da águia, para podermos voar longe e vermos longe os projetos que tu tens para cada um de nós. Dá-nos força, Senhor, como Isaías profetiza, para corrermos, Senhor, para irmos mais longe. Tira o cansaço físico, mental e espiritual, Senhor, que tem tomado tantos dos teus filhos e das tuas filhas. Por isso eu peço tua misericórdia, misericórdia, tua misericórdia, misericórdia.
Vem me curar. Vem me curar. Por isso eu peço, por isso eu peço tua misericórdia, tua misericórdia. Vem me curar. Quero ouvir só vocês. Por isso eu peço tua misericórdia, misericórdia, tua misericórdia. Vem me curar, vem me curar. Por isso eu peço tua misericórdia, tua misericórdia. Vem me curar. Que o Senhor venha com a sua misericórdia sobre nós, mergulhe nosso coração na sua imensa misericórdia. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Quem quiser acompanhar, eu quero compartilhar um texto do Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 26. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 26. Eu vou ler aqui da minha Bíblia, a tradução da Bíblia de Jerusalém, mas é pouquinha diferença da maioria das Bíblias aí, da Ave Maria e outras. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo que vos disse. De novo. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo que vos disse. Eu pensava nesse texto, em especial, a última frase: vos recordará tudo que vos disse. Imaginem que os discípulos passaram aqueles 3 anos com Jesus, ouvindo, sentindo, experimentando, vendo milagres, ouvindo discursos fantásticos, conhecendo o coração do Mestre, vendo os hábitos do Mestre, mas isso não lhes garantia uma compreensão do mistério da vida de Jesus Cristo. Não eram capazes de compreender. Por isso foi tão difícil. Mesmo depois que Jesus aparece para eles após a sua morte. Era difícil entender o significado. Imagine todas as profecias que esses discípulos já tinham ouvido nas sinagogas. Aqueles que eram mais letrados, que tinham mais conhecimento das Escrituras, todas elas se cumpriram em Jesus Cristo. Será que eles tiveram noção disso? Mais do que isso ainda, alguns dos discípulos tinham grandes laços com os outros povos que não eram judeus. E de repente Jesus também preenchia todas as expectativas e todos os sonhos de todas as nações. Será que eles tinham noção disso? Claro que não. Então quem lhes revelou tudo isso para que eles pudessem sair e levar esta palavra para o mundo todo, e sendo instrumento de Jesus para realizarem sinais extraordinários, maiores até do que aqueles que Jesus fez? Vou dar um exemplo para vocês. Cantávamos a música que diz assim: o véu do templo rasgou e eu rasgo o meu coração. Não cantamos isso? Cantamos, não é? Pois, quando você ouve a palavra véu, o que você imagina? Você imagina um véuzinho, quase como uma máscara, não é? De proteção. Um véu. Você vê um véu de noiva. De que tecido que é mesmo? Aquele tecido fininho? Tem vários, todos eles
bonitos, tudo isso. Vocês sabem qual era a largura do véu do templo? Era 89 centímetros. 1 metro, praticamente. Eram fios trançados que ficavam na grossura de 1 metro. Era uma parede entre o Santo dos Santos, aonde ninguém podia entrar a não ser o sumo sacerdote, e a área onde os outros sacerdotes podiam, depois a área que o povo podia entrar e depois a área das mulheres. Fácil rasgar? Você já tentou rasgar um livro assim? Não precisa ser grosso assim, mais ou menos. Não dá. Você tem que pegar página por página para ir rasgando. E quando esse véu se rasga de cima embaixo, imagina o estrondo, imagina que demonstração de poder, imagina quem estava lá dentro, não sei se tinha alguém lá dentro, mas o véu rasgou no momento em que Jesus morre, mostrando que não é mais possível separar o ser humano de Deus. Podemos entrar no coração de Deus, podemos abrir o nosso coração e entrarmos na presença do Senhor. É para todo mundo, podemos estar com Ele. As barreiras foram derrubadas. Não há mais o véu. A gente imaginando o véu como a gente pensava antes, dava a impressão que dava para ver o que acontecia do outro lado. Dava a impressão que um ventinho o véu se mexia. Não tinha jeito de um ventinho mexer um véu de 89 centímetros. Por que eu estou falando do véu? Para dizer que só depois, quando o Espírito Santo veio, é que eles começaram a entender o que significavam aqueles sinais. Jesus dizendo que tinha sede na cruz, não quebrando os seus ossos, suas palavras nas parábolas, não eram fáceis de entender para quem não tinha o Espírito Santo. E é por isso que muitas vezes a própria misericórdia do Senhor não foi compreendida. É mais fácil para a gente compreender regras, não é leis, é mais fácil. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. O Senhor tentou conduzir o povo assim. Mais de 350 leis do que pode fazer e mais de 350 leis do que não pode fazer. Mais de 700 leis. Ninguém conseguiu sequer saber. Tinha que ter especialista para dizer o que podia e o que não podia. Foram os primeiros juristas aí da sociedade. O Senhor sabia que a gente nunca ia conseguir cumprir. Nós gostamos de regras, mas não conseguimos cumpri-las. Então o Senhor tomou uma decisão: eu vou relembrar, se vocês tiverem o Espírito, aquilo que é importante para a sua vida. Por isso que aqui a gente fala muitas vezes, vamos pedir o Espírito, vamos orar com a palavra e pedir o Espírito, para que o Senhor te relembre o que vai ser importante para você, para mim, para cada um de nós. Porque o Senhor tem uma palavra para cada um de nós, o que não significa que cada um de nós pode inventar uma igreja e criar uma igreja da sua interpretação. Claro que não. As verdades de salvação são únicas, imutáveis. Mas a compreensão da palavra na nossa vida exige que o Espírito relembre para nós aquilo que é importante. Existem duas palavras do grego que significam palavra. Uma é logos e a outra é rema. Ambas significam palavra no grego. Mas logos significa a palavra eterna, aquela que é a salvação. Jesus veio e morreu pelos meus pecados. Isso é um logos. Não depende de interpretação. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez um de nós no seio de Maria.
Isso é um logos, é eterno. Enviarei o meu Espírito, é um logos, é eterno. Um rema é quando você deixa o Espírito Santo agir e o Senhor te dá uma palavra. Quantas vezes você em oração não abriu um texto da Bíblia, sentiu que aquele texto estava falando com você, não era só uma leitura? Como que os monges faziam, principalmente os monges de São Basílio? Pegavam o texto da liturgia que eles tinham diária e ficavam repetindo aquele texto, até que de um texto de um capítulo virava 2 versículos, e muitas vezes de 2 versículos virava uma única palavra, e desta única palavra brotava no coração deles a voz do Senhor dizendo: relembre isto, porque precisarás disto hoje. A população e o povo de forma geral, e o povo de Deus, tem dado pouco espaço para que o Espírito relembre o que é importante para a vida de cada um. Por isso, muitas vezes, o Senhor usa seus servos para relembrar alguns pontos, como no caso da festa da misericórdia. Mas há a palavra de Deus para você. E quando é Deus falando, Ele vivifica o nosso ser. Ele reacende a nossa fé. Ele nos dá parresia, que é uma palavra grega que significa, Ele nos dá ousadia, coragem, destemor, senão nós nos tornamos medrosos, fracos e frágeis. Que hoje, no dia da misericórdia, a maior graça da misericórdia que nós possamos receber, além das curas que alguns irão testemunhar, porque nós acreditamos que a promessa do Senhor é válida, além do abraço que o Senhor nos deu curando tantos corações hoje, a maior de todas as graças, que o Espírito Santo relembre as coisas que Jesus tem para falar para nós. Amém. Vamos pedir ao Senhor. Esse texto diz que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas, mas para ensinar ele precisa relembrar. Precisa relembrar. Você já fez prova no colégio, que tinha que ficar decorando as coisas para lembrar, para poder fazer? Alguém já fez isso? Não é? Tem gente que também teve que ficar decorando aniversário de parente, porque se esquecesse alguém ia achar ruim também, já tem isso também? Não é muito certo, mas porque ninguém devia ficar achando ruim de ninguém, mas isso acontece. A gente tem memória fraca até para as nossas coisas, não é? E tem gente que diz assim para mim: estou ficando velho, tem filme que eu assisti que eu não lembro mais o que aconteceu. Tem também. Mas o Espírito nos relembrará o que é importante para nós. É desta memória que nós precisamos. A memória que o Espírito traz para nós. E o que precisamos para isso? Pedir que o Espírito venha. Santo Espírito de Deus, Tu que és Deus com o Pai e o Filho, venha nos relembrar todas as coisas que precisamos. Venha falar conosco tudo aquilo que precisamos para a nossa vida. Relembre a cada dia da Tua palavra os pontos importantes para a nossa caminhada. Suplicamos, Santo Espírito, fala conosco, instrui-nos, ensina-nos, porque certamente não conseguiremos ensinar os outros, mas queremos aprender de Ti. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Eu não posso mais.
Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. A partir desta semana, nós vamos fazer esta caminhada com o Espírito, para que Ele nos relembre todas as coisas importantes que Ele tem para nós. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.